Seja muito bem-vinda e bem-vindo você que vai assistir a essa aula gravada e seja muito bem-vinda e bem-vindo você que está assistindo, está entrando agora para assistir comigo ao vivo aqui. Sempre falando assim os avisos iniciais, né? Então os comentários ficam sempre abertos para perguntarem, tirarem suas dúvidas ao longo da aula. E se eu não conseguir ver ali no momento, eu sempre volto no final, quando eu terminar de falar tudo, eu volto ali, procuro os comentários. Se eu não consigo responder no meio do caminho, eu volto lá e respondo as dúvidas. Me perguntam também se ela vai ficar gravada também. Então, para ninguém perder nenhum conteúdo que passa aqui. Então hoje, só revisando, eu queria só passar uma revisão do que a gente vem fazendo na última semana. Na segunda passada, 2 aulas atrás, eu conversei sobre o início lá, o primeiro trimestre do bebê. E nesse primeiro trimestre a gente conversou sobre o primeiro marco que o bebê vai tentar alcançar ali, que é o controle da cabeça, como o desenvolvimento acontece de cima para baixo. Então, esse controle da cabeça vai ser importante para tudo que vem depois. E aí, nesse primeiro trimestre do bebê, se ele consegue controlar a cabeça, consegue ficar com o pescoço mais firme ali o quanto antes, ali, ele também já vai praticando a questão do rolar. Isso tudo lá no primeiro trimestre do bebê. Bom dia, que foi conversado lá na aula de segunda passada. Então, depois, na quinta-feira à noite, eu fiz a aula na sequência. Depois desse primeiro trimestre do bebê, o que vem depois, né? Como o desenvolvimento sempre acontece de cima para baixo, a gente começa a questão do tronco, né? A preparação do bebê para o sentar. Então, no segundo trimestre do bebê, ele vai entrar numa preparação para aprender a sentar. E ali a gente conversou naquela aula sobre, né, até coisas que a gente acaba antecipando, querendo botar o bebê sentado antes do tempo, conversamos sobre o bebê estático. Então, mas também os pré-requisitos que se precisa ter para o bebê aprender a sentar. E hoje, seguindo essa sequência de aulas que a gente está fazendo, do desenvolvimento motor dos bebês, a gente vai falar bastante sobre o engatinhar. Né? Então, se antes para sentar tinha os pré-requisitos de sentar, agora para engatinhar também, né? É importante o bebê ter um pescoço firme, é importante o bebê ter desenvolvido bem no chão a questão de pivotear, de esfinge, de rolar. E é importante o bebê já estar sentando para ele começar a fazer essa transição para o deslocamento. Esse momento é o primeiro momento que o bebê vai começar a se deslocar, né, do ponto A ao ponto B, né, de um lugar da casa para outro. Então, com independência. Então, é um movimento muito complexo. Lembra que eu sempre falo, né, que os movimentos eles vão acontecendo do simples para o complexo. Né? Assim como o desenvolvimento acontece de cima para baixo, ele também acontece do simples para o complexo. E, como eu já falei antes também, em outras aulas do programa motor, o que é o programa motor? Lá na base do cérebro está um pedacinho lá, um cantinho onde tem um programa motor e ele vai funcionar como um grande gaveteiro de informações. Quanto mais informações serem colocadas nesse gaveteiro, mais gavetinhas vão estar completas para quando é preciso movimentos mais complexos, o bebê vai lá unir uma gaveta com outra, com outra, com outra e formar aquele movimento complexo para começar a treinar ele e desenvolver ele. Quando a gente chega lá num movimento complexo lá na frente e uma gavetinha tem alguma informação gravada, na outra gavetinha não tem, na outra tem uma informação mais ou menos. Então, o bebê vai chegar lá com algumas informações faltando. Isso
faltantes ali, então isso pode trazer um pouco de dificuldade para desenvolver esse movimento complexo, né? E aí, hoje, né, o tema da nossa aula de hoje é incentivando engatinhar, também porque ele é um movimento... Por que eu falei incentivando engatinhar? Porque ele não é um marco. Chegamos no primeiro marco que ele não é obrigatório acontecer. Pode ser pulada essa fase. Pode ser pulado engatinhar. Não é um marco obrigatório. Mas ele, mesmo não sendo obrigatório, ele tem uma importância muito grande e traz uma série de benefícios para o bebê enorme. Enorme. Então, algumas coisas no futuro desse bebê podem ser facilitadas na vida dele, na questão sobre desenvolvimento motor, por ele ter engatinhado. Ah, mas meu bebê não engatinhou e... Tudo bem, não engatinhou, pulou essa fase. A gente sabe que pode acontecer, tem uma tendência de acontecer de você ter mais paciência para algumas coisas lá na frente. Muitas vezes a gente não liga, né? Então, o meu filho já está um pouco maior e ele tem dificuldade, não está conseguindo aprender a andar de bicicleta, eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência. Vai aprender, mas tem um pouco mais de dificuldade nessa dissociação entre os dois lados do corpo, essa coordenação motora do movimento alternado. Por quê? Porque lá na base, o engatinhar é o primeiro momento onde o bebê vai trabalhar, vai treinar essa habilidade de dissociar um lado do outro do corpo, de separar um lado do outro, né? Se a minha mão esquerda ficou para trás, a minha mão direita vai para frente. E assim também lá atrás nos joelhos, nos pés. Então nós vamos começar a separar e alternar os lados que vão ajudar ele depois ao quê? O que acontece depois que é alternado? O andar. O próprio andar do bebê é alternado. Então, às vezes, mas meu bebê está demorando para andar, não sei o quê. Aí a gente volta nos pré-requisitos. Mas ele engatinhou, aí fez isso, fez aquilo outro, ele rolou. Então a gente vai voltando para... Por que a gente vai voltando quando acontece um caso de meu bebê está demorando para andar e tudo mais? Porque, como eu falei ali no início, o programa motor ele é uma composição de gavetinhas com informações. Se a gente percebe que na história desse bebê não foi muito bem trabalhado alguma questão ali, então tem gavetinhas faltando. E como é que ele vai reunir informações para desenvolver esse movimento complexo? Vai ter um pouco mais de dificuldade, vai ter que ser criada algumas alternativas ali e ter um pouco mais de paciência, né? Então, deixa eu ver aqui uma pergunta aqui que apareceu. Sempre tiro o calçado da minha filha porque ela escorrega quando está engatinhando. O que fazer? Ó, isso mesmo. Boa, Priscila. Ela escorrega quando está engatinhando. Esse é um ponto que também eu vou falar aqui, né? Sobre como é importante o ambiente, né? O ambiente ser um ambiente plano e estável para o bebê engatinhar. Então, assim, ele precisa de firmeza, ele precisa de estabilidade. Não adianta ser colocado em cima de sofá porque é mais macio, não adianta ser colocado em cima de colchão porque é mais macio, com medo das quedas. Meia escorrega, às vezes o tipo de piso escorrega. Então, assim, tem que dar condições no ambiente para o bebê conseguir engatinhar. Por exemplo, a melhor situação de todas, por exemplo, é um tapetinho. Esses tapetinhos que vendem para bebê, muitos são de EVA. Tapetinho e realmente sem meia, né? Com uma roupa que ele consiga tracionar ali. Isso é que é importante. Acontecia, por exemplo, na prática aqui, onde eu moro é frio no inverno, né? Eu via que a minha filha precisava de estabilidade ali para aprender a engatinhar. Em algum momento do dia ali eu tirava, tinha condições, né? Tava cuidando dela, tirava ali a meia dela e ela ficava ali uns 15 minutos ali trabalhando sem meia. Tá muito frio hoje, já o pezinho começou a gelar, botava a meia de novo e depois gerava o estímulo de novo. Então eu tinha condições e conseguia fazer isso, né? Sei que nem todo mundo tem essas condições de tempo, mas é o ideal, né? O ideal é sempre dar condições. Por quê? Porque o engatinhar, eu vou até antecipar uma fala que era mais para o final,
ele depende de duas coisas, né? Esse incentivo do engatinhar. Da oportunidade, que é o que eu estou falando aqui, que é o ambiente. Né? O ambiente, a gente conseguir dar oportunidades no ambiente para o bebê engatinhar. E o interesse. E o interesse é baseado no quê? Nas distrações atrativas. Então, quando eu combino um ambiente que está propício para o bebê trabalhar as suas forças, trabalhar os seus movimentos ali com aquelas distrações atrativas, né? Então, eu trazer um brinquedinho aqui um pouquinho mais longe para o bebê ter que ir nesse brinquedo, aí eu já começo a ter o estímulo para se deslocar, para ir até aquele do ponto A ao ponto B, né? Da onde está até o brinquedo, ou até o objeto que ele goste. Então, a união dessas coisas é que ajuda, né, nesse incentivo do engatinhar. Para bebês atípicos, é importante a fisioterapia. O fisioterapeuta vai trabalhar os movimentos ali com o bebê, vai fazer um pouco dos movimentos ali com o bebê. Mas eu digo assim, para bebês típicos, não tem a necessidade da gente fazer umas coisas que a gente vê bastante pela internet, pegar a perna do bebê e fazer o movimento por ela. A gente vai deixar livre para o bebê criar sua consciência corporal de como ele vai encontrar a forma de se locomover, como ele vai encontrar a forma de se equilibrar até o brinquedo ou até o objeto que você está segurando. O melhor incentivo é esse, né? Para bebês típicos. Você pega e coloca lá o bebê, está lá no chão, está na posição de barriga para baixo, ou em 4 apoios, se já está ficando em 4 apoios, e vem atrás desse brinquedo que está aqui. Às vezes a gente, sem perceber, deixa todos os brinquedos na volta do bebê e ele não tem o incentivo. Né? Ele está num ambiente bacana, ele está em cima de um tapetinho de EVA, ele está num chão bacana, não está de meia, e os brinquedos estão tudo muito pertinhos do bebê. Ele só estica o braço para o lado sentado, estica para o outro e já alcança o que ele quer. Então, olha só o que eu venho falando, né? A combinação do ambiente estar preparado e do interesse também, né? As distrações estarem acontecendo ali, ou os estímulos de estar indo até um ponto um pouco mais distante para acontecer. De nada. Então, uma coisa importante também eu sempre bato também ali nos vídeos que eu posto, né? Colchão não é chão, né? Chão não é colchão. Então, às vezes assim, ele começa a engatinhar ali, o que acontece? Como é um movimento complexo, ele vai errar alguns movimentos ali. Ele vai tombar, o bebê vai tombar. E aí, tombando, a gente fica com medo de que se machuque, que caia, que erre, que falhe ali. Então, começa a amenizar o ambiente, né? Então, agora eu vou colocar um colchão aqui, então ele vai engatinhar em cima do colchão, que daí ele não se machuca. Só que assim, aquela queda daquela altura que o bebê tá, que é a altura dele mesmo, ainda em 4 apoios ali, ela não é uma queda que vá machucar o bebê de uma forma que tenha que se preocupar. Pelo contrário, aquilo ali dentro do programa motor vai fazer o bebê só caprichar e refinar o seu movimento para na próxima vez, nessa caprichada de movimento, ele tentar organizar a mão dele melhor ali na frente, organizar o peso corporal dele melhor e não tombar. É isso que faz. Claro que a gente, se chorar, acolhe, mas olha, a gente sempre tem que ter a ideia de deixar assim uns 2 segundos para ver o que acontece. Antes de arrancar os cabelos da cabeça ou fazer algum grito, ai meu Deus, ai cuidado, a gente espera 2 segundos só e vê qual é a reação do bebê. Muitas vezes a gente se surpreende. A gente acha que, olha, ele tombou, vai chorar, e ele olha, se ajeita, dá uma reclamadinha, ajeita o braço melhor e vai embora. Então a gente tem que também dar esse espaço de 2 segundos ali para ver como o bebê vai reagir, porque isso faz parte dessa construção do programa motor, dele cada vez melhorar mais e criar uma consciência corporal melhor. E quanto melhor for essa consciência corporal, melhor vai ser a qualidade do engatinhar dele. E quanto melhor a qualidade de engatinhar dele, melhor vai ser o próximo passo, que é andar.
né? Então, e dali para frente uma série de questões. Então, quando chega nessa fase do engatinhar, o bebê aprendeu a sentar, que foi o que a gente viu na aula anterior. A gente tem 2 caminhos ali. Um caminho, pular ou engatinhar. Pode pular, como não é um marco obrigatório. E o outro caminho é engatinhar. E aí, o que acontece nesse momento aqui? Nesse momento, o bebê, vários bebês, a maioria, já tem uma força nas pernas de endurecer os joelhinhos e ficar em pé. Acontece bastante isso. O bebê, ele consegue ficar em pé. E aí, a gente acha o máximo aquilo. Olha que legal, meu bebê já está ficando em pé, ele vai caminhar logo. E muitos engatinhares não acontecem, e essa fase é pulada, por nossa culpa. Por a gente não proporcionar o que eu estava falando ali antes, que é um ambiente propício para aquele momento acontecer. Então, quando a gente acha bonitinho o bebê ficar em pé e ele ainda não engatinhou, e ele está na fase de engatinhar, a gente está oprimindo, né, essa possibilidade no bebê. Quando a gente começa a dar mãozinha para ele caminhar, ou já começar, né, a fazer o movimento das perninhas ali, ou já ficar em pé, eu fico segurando ele sempre em pé no chão, exatamente quando ele recém saiu da fase do sentar, o que acontece? O bebê, naquela altura nova que ele está em pé, ele é muito mais legal aquela altura, é muito mais atrativa, porque ele consegue ver muito mais coisas. Você, quando está com o rosto perto do chão, você vê uma parte do ambiente, você vê uma parte de brinquedos que estão ali pela sala, objetos. Quando você fica numa altura maior, você está no pico do Everest, né? Você consegue ver muito mais coisas, e isso é muito mais atrativo. Então, quando a gente acaba sem querer estimulando e colocando o bebê de pé porque é bonitinho ali com 6, 7, 8 meses e o bebê ainda não engatinhou, com as suas mãos, porque uma coisa é o bebê ter a capacidade de se deslocar sozinho até a borda de um sofá, até a borda de uma cadeira e fazer a força sozinho de se erguer e ficar em pé. Isso é uma coisa. Ele teve independência, ele mostrou independência para chegar naquele lugar e fazer aquilo. Outra coisa é a gente pegar com a nossa mão e colocar ele de pé ali. Então ele perdeu a oportunidade de praticar esse deslocamento até um lugar, né? De treinar essa questão. E aí por que se bate muito na tecla de incentivar? Se você vai ver o bebê caminhando depois. Porque o engatinhar, ele proporciona... uma das coisas que ele proporciona é o que eu falei antes, essa coordenação essa coordenação alternada dos membros, né? Então, essa diferenciação entre braço vai para frente, braço vai para trás, joelho vai para frente, joelho vai para trás, ela começa ali no engatinhar. Então, aquilo ali já vai colocando, já vai engavetando informações bacanas no programa motor, na base do programa motor. Então, já começa a trabalhar essa coordenação aí. A questão do olho-mão, né? A noção espacial, quando ele estende o braço, se afasta do olho e ele escolhe onde colocar, né? A questão de profundidade, eu vou colocar minha mão mais aqui, eu vou colocar minha mão mais próxima para ir para frente ou para ir para o lado. Então essa noção de profundidade também começa a acontecer ali. E também justamente a de aceleração e desaceleração. É uma das coisas que acontecem ali. Por que a gente também diz... Eu dei o exemplo de como a gente acaba, sem querer, oprimindo esse momento, colocando andador também, né? Pior ainda do que a gente pegar com a mão e ficar colocando o bebê de pé ali enquanto ele está numa fase que seria interessante engatinhar, é colocar já no andador, porque aí ele tem liberdade de ir onde quer. Já ouvi várias pessoas me falando isso, inclusive no Instagram. Ah, não, mas eu acho tão bom porque daí agora ele pode ir onde quer. Antes ele reclamava que não conseguia chegar onde queria. Só que isso é um falso ir onde quer, porque o bebê não tem a consciência corporal para se posicionar em pé e ele está sendo colocado artificialmente em pé.
né? Então essa questão de aceleração e desaceleração que ele aprende no engatinhar, essa dosagem que vai ser importante para ele aprender a caminhar sozinho depois, no andador é pior ainda, porque daí ele pode acelerar muito mais do que a capacidade neurológica dele está preparada para fazer isso. Por isso que acontecem as quedas, os acidentes com andadores, porque alcança uma velocidade tremenda, né? Na casa fica uma velocidade grande acontecendo de um lado para o outro, só que neurologicamente ele não está com a consciência corporal preparada para isso. Você tira ele do andador, ele não sabe dosar essas forças ali, essa aceleração, essa desaceleração, essa consciência espacial, essa noção de profundidade. Tudo isso acontece ali, né? Fora isso, essa distribuição de cargas no chão, né? Então você está em 4 apoios, você começa a distribuir cargas diferentes ali, que vão ajudar depois quando for distribuir essas cargas em pé. Quadril, joelho, ombros, né? Todo esse fortalecimento de escápula, ombro, mãos, dedos, punhos. Mãos, dedos, punhos, a gente não percebe, mas isso vai ajudar o bebê depois, na hora da pega de um lápis, para desenhar, na alfabetização depois, mais tarde. Tudo vai ajudar. Já tem pesquisas já falando disso, como o engatinhar influencia na escrita lá na fase de alfabetização, né? Mas a gente acaba não percebendo e por achar o bebê bonitinho em pé, acaba quando vê tá com 7 meses lá já colocando em andador ou já segurando com as mãos para ajudar a andar. Então, por isso que é bem importante se incentivar o engatinhar, né? E o incentivar o engatinhar é unir o ambiente com o interesse, né? A oportunidade com o interesse. Um ambiente propício para ele, com o interesse dele ir atrás de alguma coisa que está um pouco mais distante do que onde ele está ali naquele momento, né? Então, outra questão também, eu falei do andador, vou segurar com a mão. Esses dias me falaram do Baby... Como é que é? Baby Jumper. Eu nem tinha visto isso, aí achei na internet o Baby Jumper lá. Um equipamento elástico que coloca o bebê que nem como se fosse num andador e ele fica pulando no chão, né? Então, assim, me perguntaram, o que você acha disso e tal. Eu só, pode botar, nem compre isso aí, bota fora, porque tudo que a gente quer aqui é que o bebê tenha consciência corporal dele. Tudo que a gente quer nesse momento, nessa construção desse primeiro ano do bebê, é que ele tenha o maior número de informações possíveis lá na gavetinha do programa motor, nas gavetinhas do programa motor dele. Para quando ele tiver que fazer movimentos mais complexos, ele só junta a gaveta A com a gaveta B com a gaveta C, junta as três e faz o movimento complexo lá na frente. Então, quando a gente pega e usa esses artifícios andador, jumper baby, pular a fase do engatinhar, a gente sabe que ali na frente vão ter gavetinhas que não vão estar disponíveis com informações para o bebê juntar e formar movimentos mais complexos. E aí já me perguntaram também, mas como que nós nos desenvolvemos, estamos aqui, nós, da nossa geração, se nossos pais não sabiam nada disso que tu está falando, Thiago? E aí eu digo para vocês, né, é que nem eu dei o exemplo lá quando eu comentei esse comentário comentei, esse comentário é bom, né? Quando eu comentei lá no Instagram, é que nem a gente passava na escola. Todo mundo passou na escola lá, a maioria passou na escola, se formou no ensino médio. Mas todo mundo sabe que tem colegas que se formaram tirando nota 10 nas coisas, tem colegas que se formaram tirando nota 6. E é isso, acontece com o desenvolvimento motor. Mas todo mundo se desenvolveu, mas quem aqui não conhece um amigo, um colega de trabalho que não tem coordenação motora, ou a si mesmo, eu não tenho coordenação motora direito, não vou conseguir praticar esporte direito, porque sou já ouvi o termo de zero à esquerda, né? Que não consegue ter noção da bola, ou não consegue ter algumas capacidades físicas ali, não se dá bem com os esportes, ou não se dá bem com a dança, não vai numa festa e não é meio descoordenado para dançar, então não dança. Então isso tudo é construído lá na base, né? As gavetinhas se reunindo para tu conseguir fazer movimentos complexos depois. Tá todo mundo ali, conseguiu se desenvolver? Conseguiu, mas é importante a gente fazer o máximo possível para trabalhar
esses estímulos aí, né? Então, assim, aí também outra coisa que me falam muito é o tipo de engatinhar. Então, existem vários tipos de engatinhar. Quando a gente dá liberdade no ambiente para o bebê, o importante é ele, com independência, ter o interesse e conseguir se deslocar de um ponto a outro que ele quer chegar. Se ele vai se deslocar arrastando o bumbum, se ele vai se deslocar que nem um soldadinho se arrastando, aí é um processo de aprendizagem e tem que deixar se testar e se desenvolvendo. Não se assuste se arrastar como soldadinho lá no início, se ficar de bumbum, se ir de costas. É importante o interesse. Depois ele vai, com liberdade no ambiente, os estímulos corretos, ele vai aprimorando esses movimentos, né? O único que a gente tem que cuidar desses tipos diferentes de engatinhar é o engatinhar assimétrico. É um cuidado um pouquinho a mais, que é aquele quando o bebê coloca um joelho no chão e a outra perna passa por fora estendida, quase que estendida ali, né? Ele não fica os dois joelhos no chão andando, é uma perna e uma perna estendida, um joelho e uma perna estendida, um joelho e uma perna estendida para o lado, fazendo uma volta com aquela perninha, né? Então só ter um cuidado naquela questão ali. Nesse momento, a recomendação dos fisioterapeutas, inclusive, é de tentar nesse início ajustar ali com a mão mesmo, né? Mostrar para o bebê como é que é colocar o joelhinho no chão daquela perna que está querendo ir por fora, porque já tem estudos mostrando que esse tipo de engatinhar assimétrico pode provocar algumas disfunções musculares ali depois no decorrer, né? Algumas disfunções na marcha, né? Na parte do andar do bebê, porque um lado vai ficando encurtado e o outro lado vai ficando aberto, né? Um lado que tá diferente do outro ali naquele engatinhar vai fazendo a bacia se comportar de uma forma diferente, os encurtamentos musculares de um quadril para o outro lado também de uma forma diferente. Quando vê a marcha tá um pouco estranha depois porque ficou encurtado um lado e o outro não. Então é só um detalhe assim que é importante. No início muitos bebês acabam fazendo isso, mas às vezes logo em seguida ou sozinhos eles mesmos já ajustam o movimento e tá tudo bem, ou você tem que dar uma ajudinha ali com a mão para ajustar esse movimento aí e tá tudo bem. Mas se passar muito tempo, né, se o bebê, tem 11 meses, né, e tá lá fazendo esse movimento ainda, é importante consultar ali com o pediatra, conversar com ele sobre isso, ver se vai ser encaminhado para uma fisioterapia pediátrica ali, um neuropediatra, algum ajuste que tenha que ser feito com intervenção de fisioterapia para só tomar um cuidado com isso. Mas os outros tipos de engatinhar que existem, importante deixar o bebê se já atendi situações. Acho até que a Nayara está aqui, né? Eu vi a Nayara entrar. Que o bebê estava já há um tempo se arrastando, e a gente conseguiu conversar e ajeitar algumas técnicas ali que ele em seguida começou a entrar no 4 apoios e conseguir, através das videochamadas, né, que a gente fez, particulares, nos atendimentos das videochamadas, organizar esse ajuste de ambiente e interesse ali, né, para o bebê conseguir sair do arrastar para um 4 apoios e depois sucessivamente engatinhar. E hoje ele está super andando aí, super bem, e está conseguindo ter uma marcha bem bacana, bem bacana. Deixa eu ver se eu não esqueci nada que eu ia falar aqui. Então, assim, o mais importante do engatinhar da nossa parte, cuidar para a gente ter, para bebês típicos, o mínimo de interferência possível, né? Então, não sair colocando a mão e já sair mexendo com o bebê, já colocando ele de pé. Isso ajuda ele a ter o desinteresse, né? Desestimula o engatinhar, que é tão importante depois nas fases
mais na frente do bebê. Alguém tem mais alguma dúvida aqui? Então a gente fez, retomando lá, né, na segunda passada, o primeiro trimestre do bebê, controle da cabeça. Na quinta-feira à noite, a semana passada, a gente falou sobre o antes do sentar, então basicamente é o segundo trimestre do bebê, a preparação do sentar. Hoje a gente está conversando sobre essa não pular o engatinhar, né, incentivar o engatinhar. Então, ó, vocês estão vendo, né, o desenvolvimento acontecendo de cima para baixo. Pescoço firmezinho no primeiro trimestre. O tronco, né? O tronco ali, a força de tronco para sentar nesse final de segundo trimestre e início de terceiro. Agora, nesse miolo aí, depois de sentar, o engatinhar, onde já começa uma distribuição de força para os membros, onde eu já tenho que coordenar os membros. E na próxima aula a gente vai conversar sobre o andar. Né? Então é terminar esse primeiro ano do bebê, ou primeiro ano e um pouco, às vezes tem uns bebês, o andar é o marco que mais tem janela, a janela é grande, né? Então o engatinhar, isso que eu esqueci de falar, o engatinhar, que me perguntam, mas muitas mães ficam com medo de, o meu bebê tem 8 meses e ainda não está engatinhando. Por que tem esse medo? Porque não conhece os marcos motores e seus tempos. Essa é a base para a gente ficar tranquilo em cada situação. O engatinhar acontece em média entre 7 e 11 meses. Uns um pouco antes. Por que um pouco antes acontece? Porque tudo foi incentivado antes também. Tudo foi estimulado antes. Uma coisa é o bebê aprender a rolar ali com 3 meses. Outra coisa é o bebê passar por essa fase e não ter tido a oportunidade de rolar. Rolar vai ter uma série, já falamos lá na época lá do segundo trimestre. O rolar já vai fortalecendo uma série de musculaturas do tronco que vai ajudar a sentar. Mas o bebê não está sentando. Então, a gente tem que olhar lá atrás como foi isso aí. Então, tem os bebês que vão engatinhar antes dos 7 meses ali, vão começar a engatinhar antes dos 7. Raros, mas vão, porque foi tudo incentivado bem antes lá. E tem os bebês que até vão ser um pouquinho depois de 11 meses. Mas passando de 11 meses, consulta com o pediatra, conversa sobre isso, já dá uma olhada maior para ver essa questão aí, se está tudo bem, né? Fazer uma correlação com outros marcos motores, se está tudo ok. Eliane, bom dia. Meu filho fez 5 meses ontem. Ele já era para estar sentando? Não. O sentar acontece em média entre 6 e 8 meses. Não era para estar sentando. Inclusive a nossa aula de quinta-feira passada foi exatamente sobre isso. Ela está lá ela está na íntegra ali no Instagram, na quinta-feira passada. Foi exatamente falando disso, conhecer os marcos motores para não se assustar nesses momentos. Não era para estar sentando, não. E se você começar a colocar sentado com a sua mão, você vai estar antecipando uma fase e pode trazer problemas para o seu bebê, né? Então, que é o que a gente falou lá na aula passada. Bebê estático é o bebê que é colocado muito cedo sentado, né? A gente começa a colocar sentado cheio de almofada na volta e o bebê não tem força nenhuma e capacidade nenhuma para fazer nada com independência, nem pegar um brinquedo que está no lado dele, nem na frente, nem nada. Nem ter as mãos livres para poder explorar um objeto, um brinquedo. Então esse é o bebê estático e isso acontece bastante porque as mães, os pais acabam querendo colocar o bebê sentado antes do tempo. Então assim, não precisava estar sentando, não. A maioria não está sentando com essa idade. Né? Entre 6 e 8 meses a média que o bebê senta, né? Uns um pouco antes, quem foi estimulado lá, todos os marcos se desenvolveu bem mais cedo, e outros até um pouquinho depois. Certo? Então, sobre o engatinhar, era isso que eu tinha separado para conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui. Bom início de semana para todas, para todos. E na quinta-feira, às 20 horas, então, a gente vai conversar sobre basicamente o último marco desse primeiro mês do bebê, que é o andar. Tá certo? Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta que ficou para trás aqui. Acho que não.
Então tá bem. Qualquer outra dúvida, só me chamar no direct. Se precisar mandar vídeos do seu bebê, coisas assim, a gente usa o direct lá. Se precisar fazer alguma consulta, algum atendimento também, a gente combina lá pelo direct. Eu faço atendimentos por videochamada, pelo Zoom, quando casos que são mais específicos, e podem comentar também no próprio aula de hoje que eu vou disponibilizar agora mesmo quando eu encerrar lá no Instagram. Boa semana para vocês, até quinta-feira às 20 horas. Até mais. Um abraço.